Você já parou para pensar por que o dinheiro sempre acaba antes do mês terminar? Não importa se você ganhou um pouco mais esse mês, se recebeu um extra ou se tentou controlar os gastos. No final, o resultado é o mesmo: o saldo zerado, a sensação de aperto e aquela pergunta martelando na cabeça: para onde foi o dinheiro? A verdade é que a maioria das pessoas vive num estado constante de vazamento financeiro. E o pior, não percebe. Não é falta de esforço, não é falta de vontade, é falta de consciência sobre o que realmente está acontecendo com o seu dinheiro todos os dias. Esse vazamento não é um evento isolado, não é aquela compra grande que você fez no cartão, não é o conserto do carro que apareceu de surpresa. É algo muito mais sutil, muito mais constante e muito mais perigoso. É a soma de pequenas decisões automáticas que você toma sem pensar. É o café da manhã fora de casa. É o delivery no meio da semana porque você estava cansado. É a assinatura de streaming que você esqueceu que tem. É o Uber que você pegou porque estava com preguiça de esperar o ônibus. Cada uma dessas coisas sozinha parece insignificante, mas juntas elas formam um buraco invisível no seu orçamento, e esse buraco cresce todo mês. O grande problema é que o ser humano não foi feito para calcular impacto financeiro de pequenas ações repetidas. Nosso cérebro não funciona assim. Quando você gasta R$ 10 aqui, 15 ali, 20 acolá, o cérebro registra cada gasto como algo pequeno e inofensivo. Ele não soma automaticamente. Ele não projeta o impacto disso ao longo de 30 dias. Ele simplesmente autoriza o gasto e segue em frente. E você continua achando que está controlando tudo, até o dia que olha a conta e percebe: não sobrou nada. De novo. Vamos ser diretos. Você não tem um problema de renda. Você tem um problema de vazamento. E enquanto você não identificar e estancar esses vazamentos, não importa quanto dinheiro entre na sua conta, vai sumir, porque o padrão de comportamento continua o mesmo. O hábito continua o mesmo. A falta de atenção continua a mesma. E o ciclo se repete, mês após mês, ano após ano. Agora pense comigo. Quantas vezes você já disse "é só dessa vez" antes de fazer uma compra pequena? Quantas vezes você justificou um gasto dizendo que merecia, que tinha trabalhado duro, que era pouca coisa? Quantas vezes você comprou algo porque estava em promoção, mesmo sem precisar? Essas frases são o combustível do vazamento. Elas criam uma ilusão de controle, quando na verdade você está apenas autorizando o sangramento contínuo do seu dinheiro. E tem outro lado da história que ninguém fala: o vazamento emocional. Muita gente gasta dinheiro para aliviar estresse, para compensar frustração, para preencher um vazio. Comprar vira um ato de conforto. E isso é extremamente perigoso, porque você não está resolvendo o problema real. Você está só adiando a dor e criando um problema financeiro no lugar. O alívio é momentâneo. A conta é permanente. E não adianta tentar controlar tudo de cabeça. Isso não funciona. Seu cérebro não foi projetado para guardar todas as informações financeiras em tempo real. Você esquece, você subestima, você arredonda para baixo. E no final do mês, quando olha o extrato, se assusta, porque a realidade não bate com o que você tinha na cabeça. A diferença entre o que você acha que gasta e o que você realmente gasta é enorme. E é essa diferença que está te mantendo no aperto. Aqui no Mente de Valor, a gente não acredita em mágica. A gente acredita em consciência. E consciência começa com um olhar de frente para a realidade, por mais incômoda que ela seja. Então vamos entender o que causa esses vazamentos. Primeiro, falta de registro. A maioria das pessoas não anota o que gasta, simplesmente não faz. E aí o dinheiro sai, mas a informação se perde. Sem informação, não tem controle. Sem controle, não tem decisão consciente. Você fica no modo automático, reagindo,
gastando sem pensar. E o mês vai passando, o dinheiro vai sumindo e você nem sabe direito para onde foi. Segundo, despesas invisíveis, assinaturas, taxas, mensalidades, coisas que saem da sua conta todo mês sem você perceber. Aquele aplicativo que você usou uma vez e esqueceu de cancelar. Aquela academia que você não vai mais. Aquele serviço que renovou automaticamente. São pequenas quantias, mas elas somam. E o pior, você paga por algo que nem usa. É literalmente jogar dinheiro fora. Mas como sai no débito automático, você nem lembra que existe. Terceiro, consumo de conveniência. Delivery, transporte por aplicativo, comida pronta, produtos mais caros porque são mais rápidos. Vivemos numa cultura que vende tempo. E sim, tempo vale dinheiro. Mas será que vale o preço que você está pagando? Porque muitas vezes a conveniência não está te dando mais tempo para coisas importantes. Está só te tirando dinheiro e criando preguiça. Você deixa de cozinhar, de se planejar, de organizar sua vida, porque sempre tem uma solução rápida disponível. E essas soluções rápidas custam caro, muito caro. Quarto, o efeito manada. Você vê todo mundo consumindo e sente que precisa fazer o mesmo. Aquele lançamento que todo mundo comentou, aquela experiência que está bombando nas redes sociais, aquele produto que virou tendência. E você compra, não porque precisa, não porque planejou, mas porque todo mundo está fazendo. E aí você se endivida, se aperta, passa sufoco, mas pelo menos está incluído. Essa é uma das formas mais silenciosas e destrutivas de vazamento financeiro, gastar para aparecer. Quinto, a mentalidade de merecimento. Eu mereço. Essa frase justifica quase tudo. Você trabalhou a semana inteira, merece sair para jantar. Teve um dia difícil, merece comprar algo para se sentir melhor. Bateu a meta? Merece gastar um pouco. E olha, não estou dizendo que você não merece coisas boas. Mas a questão é, você pode, porque merecer e poder são coisas completamente diferentes. E usar o merecimento como desculpa para gastar sem critério é um tiro no pé. Você pode merecer e ainda assim escolher não gastar. Essa é a diferença entre quem controla o dinheiro e quem é controlado por ele. Agora vamos falar do ciclo, porque o vazamento financeiro não é um problema isolado. Ele gera consequências, e essas consequências geram mais vazamento. Você gasta demais no começo do mês. Chega no final apertado, aí usa o cartão de crédito ou pega um empréstimo para fechar a conta. No mês seguinte, além dos gastos normais, você tem que pagar a fatura ou a parcela. Sobra menos. Você fica ainda mais apertado. E o ciclo continua. Cada mês fica um pouco pior. Cada mês você tem menos margem. Até que qualquer imprevisto vira uma catástrofe. E tem um detalhe que pouca gente percebe. Quanto mais apertado você fica, mais caro fica viver. Porque quando você não tem dinheiro guardado, você não consegue comprar à vista. Você não consegue aproveitar promoções reais. Você não consegue planejar. Então, você paga mais caro por tudo. Você financia, você parcela, você paga juros. A pessoa que tem dinheiro guardado paga menos pelo mesmo produto. A pessoa que está no aperto paga mais. Parece injusto? É a realidade. E enquanto você não quebrar esse ciclo, vai continuar pagando caro por viver. Muita gente acredita que o problema vai se resolver quando ganhar mais. Quando eu receber aquele aumento, vai melhorar. Quando eu mudar de emprego, vai sobrar dinheiro. Quando eu fechar aquele negócio, vou me organizar. Mentira. Se você não estanca o vazamento agora, com o que tem, não vai estancar depois. Porque o padrão de comportamento é o mesmo. Você pode até ganhar mais, mas também vai gastar mais. E no final do mês, o resultado será o mesmo. Dinheiro sumido, conta no vermelho, sensação de fracasso.
A verdade dura é essa: ganhar mais não resolve problema de gestão. Problema de gestão se resolve com gestão. E gestão começa com 3 coisas: consciência, registro e decisão. Você precisa saber quanto ganha. Você precisa saber em quanto gasta. E você precisa decidir com clareza o que vai fazer com a diferença. Parece simples, parece óbvio, mas a maioria das pessoas não faz. A maioria vive no modo reativo, apagando incêndio, se virando como pode. E aí reclama que a vida financeira não melhora. Tem gente que acha que controlar gastos é coisa de pobre, que quem tem dinheiro não precisa ficar anotando cada centavo. Isso é ilusão. As pessoas que constroem patrimônio, que alcançam independência financeira, sabem exatamente para onde o dinheiro está indo. Elas não deixam vazar. Elas não gastam no automático. Elas decidem. E decisão só é possível quando você tem informação. Então, sim, você precisa anotar. Você precisa acompanhar. Você precisa olhar para o extrato e entender o que está acontecendo. Não é frescura, é inteligência financeira. Vamos falar agora de soluções práticas. O primeiro passo é simples: registre tudo, tudo mesmo. Durante um mês inteiro, anote cada centavo que sair da sua mão. Pode ser num aplicativo, pode ser num caderno, pode ser numa planilha. Não importa a ferramenta, importa o ato de registrar. Porque quando você anota, você cria consciência, você percebe para onde o dinheiro está indo. E muitas vezes, só de perceber, você já muda o comportamento. Porque é constrangedor ver preto no branco quanto você gasta com besteira. Segundo passo: identifique os vazamentos. Depois de um mês registrando, você vai ter um panorama completo. Aí você olha e pergunta: onde está o buraco? Onde eu estou? Perdendo dinheiro sem perceber? Quais são as despesas que eu posso cortar sem perder qualidade de vida? E sim, sempre tem. Sempre tem despesa inútil. Sempre tem coisa que você paga e nem usa. Sempre tem gasto que pode ser reduzido. É só olhar com honestidade. Terceiro passo: crie barreiras. Se o problema é delivery, desinstale os aplicativos. Se o problema é cartão de crédito, deixe ele em casa. Se o problema é impulso, crie uma regra. Qualquer compra acima de R$ 50 precisa de 24 horas de reflexão. Parece exagero? Não é. É estratégia. Você está criando fricção entre o impulso e a ação. E essa fricção salva dinheiro. Quarto passo: automatize o que é importante. Se você esperar sobrar dinheiro no final do mês para guardar, nunca vai sobrar. Então faça o contrário. No dia que o dinheiro cai na conta, separe uma parte. Pode ser 10%, pode ser 5%, pode ser quanto você conseguir. O importante é separar antes de gastar. Porque o que não entra na conta corrente, você não gasta. E o que você não gasta, você acumula. Simples assim. Quinto passo: revise suas crenças sobre dinheiro. Porque muitas vezes o vazamento não está no comportamento, está na cabeça. Você acredita que não merece ter dinheiro. Você acredita que dinheiro é sujo. Você acredita que rico é desonesto. E essas crenças sabotam qualquer tentativa de construir riqueza. Então olhe para dentro. Pergunte: o que eu realmente acredito sobre dinheiro? E se a resposta for limitante, mude. Porque crença vira comportamento. E comportamento vira resultado. Muita gente tem medo de olhar para a própria situação financeira. Tem medo de abrir o extrato, de fazer as contas, de encarar a realidade. E esse medo é compreensível, porque a verdade dói. Mas sabe o que dói mais? Continuar vivendo no piloto automático, mês após mês, vendo o dinheiro sumir e não entender por quê. Coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e fazer mesmo assim. Então tenha coragem de olhar, tenha coragem de encarar, tenha coragem de mudar.
E tem outro ponto que precisa ser dito: ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai chegar na sua casa e organizar sua vida financeira. Ninguém vai controlar seus gastos. Ninguém vai te salvar. A responsabilidade é sua. E isso não é peso, é poder. Porque se a responsabilidade é sua, a mudança também é. Você não precisa esperar o governo melhorar. Você não precisa esperar a economia crescer. Você não precisa esperar um milagre. Você pode começar agora, hoje, com o que você tem. Olha, eu sei que parece difícil. Eu sei que parece que o esforço é grande e o resultado é pequeno. Mas a verdade é que a mudança é progressiva. No começo, você vai economizar pouco. Vai parecer irrelevante. Mas com o tempo, isso vira hábito. E hábito vira resultado. E resultado vira transformação. Você não vai ficar rico da noite para o dia, mas você vai parar de ficar pobre todo mês. E isso já é um avanço gigante. Tem gente que vive a vida inteira no limite, sempre apertado, sempre dependendo do próximo salário, sempre torcendo para não ter imprevisto. E aí reclama que a vida é injusta. Mas justiça não tem nada a ver com isso. O que tem é consequência. Se você não controla o dinheiro controla você. Se você não decide para onde ele vai sozinho. E quando ele vai sozinho, ele sempre vai embora. Sempre. Então, se você quer mudar, se você quer sair desse ciclo, se você quer ter uma vida financeira estável, você precisa tomar uma decisão agora, não amanhã, não mês que vem. Agora. A decisão de parar de viver no automático. A decisão de olhar para a realidade. A decisão de assumir o controle. Porque enquanto você não fizer isso, o vazamento continua. E o vazamento te mantém preso. Preso na correria. Preso na ansiedade. Preso no medo de não conseguir pagar as contas. Pensa comigo, quantos anos você já viveu assim? Quantos anos você já passou vendo o dinheiro sumir sem entender? Quantos anos você já passou com aquela sensação de impotência, de não conseguir melhorar? E agora? Pergunta, quantos anos mais você quer viver assim? Porque se você não mudar nada, daqui a 5 anos você vai estar no mesmo lugar. Ou pior, porque o custo de vida aumenta, as responsabilidades aumentam. E se você não construir uma base agora, lá na frente vai estar ainda mais difícil. Não existe atalho, não existe fórmula mágica, não existe investimento milagroso que vai resolver sua vida. O que existe é trabalho, é disciplina, é consistência, é ter a coragem de fazer diferente do que você sempre fez. Porque se você continuar fazendo igual, vai continuar recebendo o mesmo resultado. E se o resultado que você tem hoje não te satisfaz, então você precisa mudar o processo. E olha, isso não significa que você vai parar de viver. Não significa que você vai virar um miserável que não gasta com nada. Significa que você vai gastar com consciência. Significa que você vai escolher, que você vai priorizar, que você vai saber exatamente por que está gastando e qual o impacto disso na sua vida. E quando você faz isso, você percebe que dá para viver bem gastando menos. Porque a maior parte do que a gente consome não traz felicidade, traz alívio temporário. E alívio temporário sai caro. Então vou te deixar com uma pergunta. Você está no controle do seu dinheiro ou o seu dinheiro está no controle de você? Pensa nisso, de verdade, porque a resposta para essa pergunta define tudo. Define se você vai construir uma vida financeira sólida ou se vai passar o resto da vida correndo atrás do próprio rabo. Define se você vai ter paz ou se vai viver na ansiedade constante. Define se você vai alcançar seus objetivos ou se vai continuar adiando eles para o futuro que nunca chega. O vazamento é real. Ele está acontecendo agora e vai continuar acontecendo até você decidir estancar. Então decide.
Olha para o extrato, anota os gastos, identifica os padrões, corta o que não faz sentido, cria barreiras, automatiza o que importa e, principalmente, assume a responsabilidade. Porque sua vida financeira não vai mudar por acaso, vai mudar por decisão, e essa decisão começa agora.